Pode mandar bala. Bom, então o estudo que hoje é o Journal Club, né? O estudo que eu vou apresentar hoje é esse. Comparação de 8 versus 15 dias de antibiótico terapia para tratar PAV por pseudomonas aeruginosa em adultos. Foi um estudo randomizado, controlado, aberto. É um estudo francês, o nome do trial é esse, eu não sei se é AIDIAPASON, sei lá como é que fala. Foi publicado esse ano no ICM. Só de algumas coisas de preâmbulo, assim, eu botei aqui para a gente pensar, coisas que eu penso sempre que eu vou fazer algum estudo, ler algum estudo de PAV. Primeiro, o que eles usaram para diagnóstico, assim, que isso varia muito de estudo para estudo, que eu fiz a revisão lá de infecções de cuidado de saúde, então tem uns que é o próprio médico assistente que fez o diagnóstico, ou são 3 médicos que não estão na assistência que fizeram, usam cultura, usam imagem, o que usa, se usa, tem uns, por exemplo, que usam, se usou antibiótico, é PAV, senão não é. Então, sempre atentar para que foi o diagnóstico de PAV, para ver se é isso mesmo. É uma coisa que é um diagnóstico super difícil, que a gente não tem muito bem um padrão ouro, né? Que mesmo a biópsia, o professor mesmo fala que é difícil, se você não achar bactéria lá, é difícil falar que é PAV. A outra coisa que a gente tem que pensar, o impacto da PAV, a incidência varia muito na literatura, né, de 5% a 40%, está associada a uma duração maior de ventilação, de tempo maior em UTI, e a mortalidade também varia muito, de quase nada a 10%. Aí tem tudo que a gente já discutiu de prevenção, de higiene da boca, de cabeceira elevada, tudo que a gente já viu se faz sentido ou não. E o tratamento, né, que é o que esse estudo quer ver agora, o tratamento e principalmente a duração de tratamento, quando tratar e por quanto tempo tratar. Aí eu só trouxe um estudo que veio antes esse estudo do JAMA, que chama Pneuma Trial, que foi, não sei se o primeiro, mas foi um primeiro que eu vi aí que ele citou, que compara tempo de duração de antibióticos, assim, de 8 versus 15 dias para tratamento de pneumonia. Foi um estudo randomizado. Esse estudo, então, ele usou pacientes ventilados, adultos, só de lembrar aqui, adultos ventilados há mais de 48 horas, e aí os critérios diagnósticos dele eram esses, né, infiltrado, novo, persistente, febre, mais secreção purulenta ou leucocitose, algum tipo de cultura positiva, e nele tinha que usar antibiótico. Isso aqui eram pessoas correspondentes. O antibiótico era critério do médico assistente, só randomizava o tempo que ia usar. Então, ele era cego até o 8º dia. A partir do 8º dia, o médico ia saber se ia ficar até 14 ou não. E aí, o desfecho que esse estudo viu foi o desfecho composto de mortalidade por qualquer causa, ocorrência microbiológica da PAV e dias livres de antibiótico em 28 dias. E o que esse estudo viu foi que não fez diferenças a 8 ou 14 dias de antibiótico em mortalidade, nem em mortalidade, nem em recorrência de PAV. Os dias de antibiótico foram menores, né, em 8 dias. E o que apontou esse estudo é que talvez uma recorrência maior de PAV por pseudomonas no grupo que tratou por menos tempo. Aí esse aqui era só para mostrar, então eles randomizaram 1.107, aliás, viram esse tanto de pacientes, randomizaram 400, quase 200 para cada braço. Isso aqui é aquele sinal que eu falei de que para a BGN teve uma tendência de recorrer mais a tudo isso. Então, aí tiveram alguns outros estudos sobre o tema, tem até algumas revisões sistemáticas sobre isso, trazidas para a COPI, de que ano que é, mas eles incluíram 6 estudos. Eles incluíram 6 estudos, e basicamente o que eles concluem que pacientes com PAV, na maior, comparando nos estudos os que eram um pouco, então, geral, era 7 a 8, os que eram prolongados de 10 a 15, que não fazia diferença, assim, né? Não tinha diferença de mobilidade, de performance do PAV, nem de aquisição de resistência. A única coisa que ele viu foi que ele coloca realmente isso, que talvez recorra mais pacientes do GN, pacientes com curso curto. É só para mostrar isso aqui, né? Que o implementador do GN aqui, ele fez essa maturidade, que não faz diferença, mas que talvez recorra realmente mais pneumonia. Isso é para mostrar a mesma coisa, né? Essa segunda é muito essa recorrência de pneumonia, então, para a BGN, talvez recorra um pouco mais, essa mortalidade não faz diferença.
Então, aqui, os principais guidelines sugerem, esse aqui é americano, sugere tratado por 7 dias mesmo. O europeu também sugere tratado por um período curto, de 7 a 8 dias. Ele fala, inclusive, que isso vale até para por dias. E é o nosso estudo. Então, ele quer tirar essa dúvida, tinha um sinal na secundária do estudo, não saiu no francês, muito sim. Nunca UTIs francesas, então, isso não é inferioridade. Esse tipo de questão em 2016, só que ele parou, uma coisa muito então, só as partes que calcularam, 6 anos, parou de conseguir. Eles vão utilizar basicamente pacientes adultos, quase profissionalmente. Também, febre, gostosa bateria, secção, valor, para que confirmasse que são humanos, e essa rotina eles foram os clientes, as entidades, as altas, isso, o antibiótico, que é o médico assistente, e aí foi o que como corrente de carro, e aí a referência é a análise estatística. Como foi interessante, passaram essa análise assim, eles consideraram orientar-se para o bem do considerar aceitável. Essa é a situação. Então, eles calcularam as pacientes, análise de situações, fizeram eles fizeram algumas análises. Essa aqui, por exemplo, a pesquisa dados que foram ensinados e fazer as características de se eu falar bobeira, vocês vão me corrigindo. Eu pus para leigos aqui. Tá o quê? Parar um pouquinho. Tá bom, tranquilo. Alô, alô? Ah, não tá funcionando, não, tá? Tá. Então, só para diferenciar, quando a gente fala de teste de superioridade, que é o que a gente faz geralmente, a gente assume a hipótese nula de que A, por exemplo, tratamento A é igual ao tratamento B. E aí a hipótese alternativa seria A é diferente de B. No superioridade, a gente espera, vamos supor que A seja melhor do que B.
E aí, se eu não consigo mostrar que A é diferente de B num estudo de superioridade, às vezes porque não tive poder suficiente, então, por exemplo, um N pequeno, que for com um intervalo de confiança muito grande, onde eu li, ele falando tem que ter algum cuidado, que às vezes, que é aquela velha coisa que a gente ouve, né, que a ausência de evidência não é evidência de ausência. Então, às vezes, existe uma diferença e só não encontrou. Diferente do teste de não inferioridade, é que o tratamento, ele parte do pressuposto H0 que o tratamento A é inferior ao tratamento B, não igual. E aí, se você prova a hipótese alternativa, você quer dizer que A é não inferior ao tratamento B. É só isso que você quer dizer. E aí, o porquê de fazer um estudo de não inferioridade. Então, primeiro, se você parte do pressuposto que não é melhor. Então, que não tem por que você tentar desenhar um desenho assim, por exemplo. Não tem por que eu achar que 8 dias vai ser melhor do que 15 dias. Então, talvez não tenha inferioridade nesse sentido. E se a alternativa oferece algum benefício outro. Então, posologia, às vezes, preço de droga, acessibilidade, qualquer outra coisa que você esteja disposto a perder um pouquinho de eficiência às custas de outro ganho. E aí, o que é esse um pouco que você perde? Isso é a margem de não inferioridade. Pronto. E aí, o que é a margem de inferioridade? Fica meio a critério de quem está fazendo o estudo de delimitá-la. Eles usam como base, né, o que tem de evidência prévia é algum julgamento clínico. Então, por exemplo, sei lá, eles pegam, sei lá, para testar uma droga nova. Então, eles veem em relação ao tratamento padrão, o intervalo de confiança desse tratamento padrão, qual que foi o menor benefício dessa droga, e eles talvez partam de pelo menos isso daí para uma não inferioridade, por exemplo. Mas isso varia bastante. E aí, pronto, então é isso. E aí, algumas coisas particulares do estudo de não inferioridade. Então, no estudo de não inferioridade, o que importa não é só o ponto, mas o intervalo de confiança todo. Então, o intervalo de confiança não pode cruzar a linha de não inferioridade para eu falar que não é inferior. E aí, tem uma diferença do estudo de superioridade, que de uma forma geral a gente faz por intenção de tratar. Em que sentido? Tipo assim, ó, por intenção de tratar, todo mundo que foi randomizado vai ser analisado. Ou seja, você está balanceando as características de base, que você vai avaliar todo mundo, essa é a ideia do randomizar. Enquanto que por protocolo, você só vai avaliar quem de fato aderiu ao tratamento. Quando você faz por protocolo, talvez você perca um pouco, entre aspas, assim, da randomização, que tem um viés de que quem adere, às vezes é melhor, porque adere, porque tem outras coisas, enfim. Então, de uma forma geral, no superioridade, a gente vê por intenção de tratar, por conta disso, mas aqui é interessante, apesar disso, a gente precisa saber quem de fato usou a droga para poder falar que ela é segura, para poder falar que a intervenção é segura, e ao mesmo tempo também eu não posso, por exemplo, se eu analisar por intenção de tratar e eu falar, sei lá, que uma droga X é superior a Y, que é o padrão ouro, mas metade das pessoas não aderiram a Y, todo mundo aderiu a X, então acho que isso tem que ser levado em consideração. Então, idealmente, eles fazem as duas análises e, preferencialmente, as duas têm que apontar para o mesmo lado. De novo, tem que saber que o padrão ouro foi entregue de uma forma adequada, onde eu estudei até um exemplo de um estudo que comparou rivaroxabana com varfarina, mas o grupo que usa varfarina ficou só 50% do tempo com o RN na faixa. Então, talvez não tenha sido ideal. E aí, o critério clínico aí na hora de julgar o que eles consideraram como não inferior, se isso parece aceitável. Aí, isso aqui é só um gráficozinho de que estudos de não inferioridade geralmente dão, que é a margem de não inferioridade é essa. E aí, o que acontece? Se um estudo, então, não ultrapassa essa linha de não inferioridade, ele é não inferior. Se ele ultrapassa ela, eu não posso falar nada. Se ele é só além dela, ele é claramente inferior. E se ele nem, assim, se ele nem ultrapassa além do zero, ele pode ser até superior. Então, voltando para o nosso estudo. Pararam antes e incluíram, então, quase mais ou menos 200 pacientes. Foi alocado para cada grupo, então, 90 e pouquinhos em um, tá chegando? 98 em um, 88 em outro. Quase 14 foram excluídos de cada braço porque foram randomizados errado. A maioria porque randomizou antes de 48 horas de ventilação. Então, avaliaram mesmo quase 80 pacientes por grupo. Essa é a tabela 1, assim. Aí eu queria chamar a atenção de algumas coisas que realmente é bem desbalanceado, então, de comorbidades. Assim, os pacientes mais graves parecem estar no grupo de 15 dias, inclusive. Comorbidades. Então, aqui 30% tinha hipertensão, no outro grupo 15%. Insuficiência cardíaca era 17 versus 8%. Sepse era 13 versus 10%. Problemas, assim, problema neurológico era 10 versus 2%.
insuficiência respiratória, 22 e 13. E cirurgias. Esse grupo aqui era muito menos paciente cirúrgico do que esse aqui era muito mais paciente clínico do que esse. Droga vasoativa, tinha 58% num grupo, 48% no outro. Então, apesar de randomizado, pareceu que ficou uma tabela bem desbalanceada, assim. E aí, sobre a intervenção, então. De fato, eles conseguiram que os pacientes recebessem o tanto de antibiótico que eles queriam, assim, na média, deu certo. 80% de compliance aí. Essas são tabelas do suplemento, e eu pus só para curiosidade, assim, o que eles usam de empírico lá. Então, a maior parte usa Tazocin, um pouco cefepime, ceftazidime, lá eles usam bastante aminoglicosídeo, mais que quinolona, né? A gente aqui não usa tanto. Então, os resultados. O desfecho primário, né? O desfecho composto, então, de morte ou recorrência de PAV. O grupo de 15 dias teve mais ou menos 25%, e o grupo de 8 dias, 35%. Tanto na análise de intenção de tratar, quanto na análise por protocolo, os dois cruzaram a linha de não inferioridade. Então, não posso falar que é não inferior. Os desfechos secundários, ele analisou normal, tipo, superioridade mesmo, e não teve diferença entre os grupos, assim, duração de ventilação mecânica longa, né, 20 e poucos dias para cada foi igual, tempo de UTI também, exposição ao antibiótico, talvez esse aqui talvez, acho que, não sei se tem diferença significativa, acho que não. E infecção extrapulmonar, e inclusive a aquisição de germe multiresistente não teve diferença, foi igual. Quando eles olharam o desfecho, assim, separaram o desfecho que era composto, a sobrevida mesmo não teve diferença entre os grupos, assim. Foi igual. E a recorrência de PAV, sim. O grupo de 8 dias recorreu realmente mais. Aí eu desenhei esse desenho pensando, só para que eu queria entender, para interpretar aquele gráficozinho da não inferioridade. Então, não sei se eu desenhei certo, tá, gente? Mas eu acho que o que eu entendi é isso. O desfecho que ele pressupôs era esse aqui, né? 35%. Ele ia aceitar que fosse um pouquinho pior, até 10%. E o que o estudo chegou, o que o 8 dias chegou, foi que ficou mais ou menos em 9,7, se não me engano, reduzindo um pouquinho até aumentando 21% de risco. Então, ele cruzou a linha da não inferioridade. O que eu posso falar, ele tá mais ou menos nisso daqui, né? Que é indeterminado, não dá para saber o que acontece. Não é não inferior. E aí ele botou essa curva de Kaplan-Meier que eu realmente não soube interpretar, assim, eu não sei o que ela quer dizer, considerando o resto do estudo, assim, nesse estudo de não inferioridade, que não foi inferior, mas a gente discute depois. Mas ela é aberta. O que o autor traz de take-home message, ele fala que ele mudou, inclusive. No que a gente tem é essa daqui, que ele fala que, então, a duração ótima do tratamento da pneumonia por pseudomonas ainda é desconhecida. Aqui eles falaram que a gente não mostrou diferença de mortalidade, nem de recorrência em 8 a 15 dias, depois ele corrige, e aí ele muda, ele fala que, na verdade, a gente não demonstrou não inferioridade com um tempo curto de antibiótico. E aí, o que eu levei? Eu realmente não sei, assim, eu fiquei bem na dúvida de interpretar esse estudo. Foi um estudo que parou precocemente, um N super pequeno, então não teve o poder que ele pretendia ter. Acabaram tendo um N pequeno de eventos, se não me engano, foi 20 ou 30 eventos de cada lado. As características de base de fato eram bem desbalanceadas. O desfecho primário foi um desfecho composto também, de novo, mortalidade e recorrência de PAV, que são coisas bem diferentes. A sobrevida parece que foi igual, que era o que mostrava já os outros estudos mesmo. E o que eu achei interessante só foi que, apesar disso, não teve um aumento na aquisição de germes multiresistentes no grupo que usou por mais dias. Que é isso? E aí, gente? Alguém quer fazer algum comentário agora? Exato. O que vocês acharam da pergunta do estudo? Eu sinceramente acho que foi assim, uma pergunta, tudo bem, tinha um sinal lá, a Lu falou, mas no geral, não sei, é só a gente que faz por 7 dias e olhe lá, assim, será que no resto do mundo tem gente que usa 15 dias de antibiótico para tratar PAV? Será que não era melhor um 3 versus 7?
de anterioridade. Ele fala ainda de ser só pneumonia de ventilação por pseudomonas, então ainda restringe para um grupo específico. E acho que quando a gente começa a ver o que aconteceu, 600 pacientes que eles tinham programado foi 200, né? Você começa a ver que cada crítica que você começa a pensar de fazer bate, assim. Então, realmente deixa um pouco em dúvida. Acho que se expandisse um pouco mais a pergunta para todas as pneumonias, diminuísse o dia, como o Gabriel falou, acho que teria um diferencial bastante importante, mas desse jeito que foi desenhado, deixa em dúvida, assim. A gente já chega lá, mas só defendendo um pouquinho os autores do estudo, que eles pegaram realmente um gap da literatura. Eles optaram por separar os agentes e estudar só pseudomonas, que nem como a Luciana mostrou, é o lugar que, quando você faz meta-análise com os outros estudos que a gente tem sobre o assunto, quando o agente é um gram-negativo não fermentador, é onde a gente parece ter mais recorrência microbiológica de PAV. Então, ainda meio incerto qual seria a significância clínica disso, mas eles pegaram uma parcela que eles realmente ainda têm dúvida. Se eles aumentassem isso para generalizar para todas as PAVs, talvez metade, 80% do estudo ia ser uma população que a gente já parece ter uma resposta um pouco mais firmada, que realmente seria não inferior. Então, eles quiseram pegar essa parcela um pouquinho melhor. Essa parcela que ainda é um pouquinho menos estudada. Como que foi a definição de PAV? Ele coloca que PAV seria febre, acima de 38,5, leucocitose acima de 10 mil, leucopenia abaixo de 4, secreção traqueal, isso é tudo E, secreção traqueal purulenta, infiltrado novo ou persistente, e aí com alguma cultura positiva. E aí os cortes eram esses. Então é todos esses. Eu acho que sim, é o CDC. Eu não sei se tem isso aqui no CDC, mas eu acho que uma dúvida que sempre fica no estudo de PAV é quem que avaliou esses critérios para definir como PAV ou não. A gente tem essa informação aí? O deles foram 2 especialistas que veriam depois prontuário. Assim. Depois de colher os dados, eles olharam para ver. Na verdade, eu acho que era só recorrente. Ele não fala, né? Então, ele não fala. O médico assistente. Discordar. Beleza. Então, o critério diagnóstico talvez um pouco subjetivo também, né? É aquilo que a gente já discutiu várias vezes, de o que é um novo infiltrado, o que é para um pode não ser para o outro, que a gente na prática clínica já viu milhões de vezes. Se preocupa de mortalidade e recorrência, não sei se de alguma forma ele quis mostrar que recorrência de PAV também traz mais mortalidade, por isso ele quis pôr num combo só, mas não são coisas iguais, né? Então, eu não entendi essa recorrência de PAV em 90 dias. Eles colocam mais ou menos em quanto tempo costumava recorrer a PAV? Porque, eu não sei, na minha cabeça não tem tanto sentido se imaginar que vai diminuir em 90 dias um antibiótico, não sei, não esperaria não esperaria que ficasse 90 dias protegido de recorrer PAV. Assim, ele mostra uma tabela sobre quando recorrer essa PAV, só de perguntar. Tá.
Algo que os autores, pode ser que eu tenha deixado passar, mas acho que eles não comentam, é porque o estudo não foi cego, porque aquele foi aberto. Não parece uma intervenção factível de cegar. Exato. Então, talvez aí para avaliar, vale para todos tudo, mas nos de não inferioridade isso é sempre comentado também, que a validade do estudo passa por ser cego e por ter grupos equilibrados. Acho que são dois pontos que chamam a atenção nesse estudo, né? Uma coisa que chama atenção nesses desequilíbrios, claro, a gente olha para as variáveis da tabela 1, mas o desequilíbrio pode estar em variáveis que a gente não enxerga na tabela 1, né? Mas é que a maior parte delas parecem acrescentar gravidade para o grupo 15 dias. Então, só um sinal aí de que, enfim, talvez esse grupo fosse um. O grupo 15 parece pior. Então, tem mais doente clínico, menos doente cirúrgico, usa mais droga, tem mais, enfim. Só chamou atenção. Pode ser, pode ser. Não há um N desprezível, não são 30 pacientes, são 200, mas você tem razão, talvez completando estudos se equilibrasse. Eu acho que eu lembro, em bloco era cegado também. Em bloco, acho que era um para um, bloco. Vocês falam diferente, agora eu não me lembro que ele fala o número do bloco. Não falo. Não. Quer comentar? Bom, ó, gente, eu vou dar uma opinião pessoal do estudo, né? Assim, começar com a opinião pessoal, depois a gente vê aí a parte estatística, os resultados. Eu sou bem a favor de dar pouco antibiótico e por tempo curto. É um estudo preocupante nesse sentido, para ficar de olho aberto. Acho que ele serviu para trazer ali, ó, toma cuidado. Não sei se vocês concordam com isso. Acho que precisa ser melhor estudado, perfeito, mas vai ficar de olho aberto. Cuidar quando for usar pouco tempo de antibiótico para BGI. O Gabriel, essa pergunta eu acho bem interessante, né? Principalmente porque o maior dos estudos prévios que eu aprendi foi o que o Pedro falou, né? O sinal foi dos não fermentadores mesmo. Tudo bem, se ele quisesse aumentar a pergunta, talvez não colocar mortalidade, colocar cineto e pseudomonas. E a cineto talvez não, aparecer. Pelo jeito nem pseudomonas.
Eles precisaram de 2 anos, tiveram que parar o estudo que não estava conseguindo subir. Tá certo. O Otávio Ranzani, que está lá de Barcelona, ele comenta um negócio interessante. Ele fala que fazer estudo de PAV na Europa é difícil, a incidência é pequena. Do outro lado, hoje o Gabriel estava falando sobre o Graph, né, o Brief. Você lembra qual que era a incidência que ele falava de PAV? O Brief? Perfeito. Você lembra quantos estudantes usaram antibióticos? Por exemplo, no grupo de 70% deles usaram antibióticos. Assim, é uma desproporção enorme. Né? Muita coisa que a gente não chama de PAV, que é muita coisa que a gente disfarça para falar que não é PAV e dá antibiótico. Assim, o uso de antibiótico, pensando nos pulmões, talvez isso devesse contar. Outra coisa para falar do desfecho que envolve morte e PAV, é que são desfechos competitivos, é difícil avaliar isso, né? É bem difícil. Só lembrar que todos os modelos de desfechos competitivos, ele usou Finney Gray. Eles não são exatos. O que eles fazem? Eles pegam naquele dia que você está avaliando, a probabilidade naquele grupo do doente estar vivo ou não, e aí, assim, se esse doente teve ou não teve evento competitivo. Quer dizer, você estima uma probabilidade para calcular em cima dessa probabilidade a probabilidade do evento que você está avaliando. Resumindo, é isso. Quer dizer, você derivou pelo menos 2 vezes para 3 vezes para chegar no resultado. Dá para fazer isso. Assim, você pega assim, naquele dia que você quer avaliar, 10º dia de ventilação mecânica, a chance do dente ter uma fase do pseudomonas. Você vai pegar assim, qual é a chance daquele dente naquele grupo estar vivo, primeiro. Depois a chance de ter fase, depois a chance de ter pseudomonas. Essas são 2 a 3 derivações que você para aquele dia, e cada dia é isso. Assim, são vários erros que a gente encontra. Então, talvez o jeito deles darem um abraçado e colocar um desfecho morte e recorrência de parto, desculpa, não falo. Mas isso chama atenção, assim. PAV não parece ser frequente, PAV por pseudomonas menos frequente ainda. São de vários anos para conseguir essa é a primeira coisa que chama atenção. A segunda coisa que chama atenção, primeiro é que acho que é um deixa de com a pulga atrás da orelha. Uma coisa que, assim, o diagnóstico estava no caso. Muita coisa que eles chamaram de PAV que não era, muita coisa que eles deixaram de chamar de PAV que provavelmente era. Mais uma coisa, posso pedir, por favor, Luciana? Pedro, você consegue colocar no Kaplan-Meier de morte? Isso. E a do 4, a primeira figura. Assim. Tudo bem, a curva abriu. Ela abriu. Vamos supor que ela tivesse aberto. Se a gente for pegar o desfecho competitivo de desfecho duplo, ele é até um pouco maior. Mas olha quando ela começa a abrir. Não, antes do 10, né, cara? Dá uns 5 dias ali. Pô, será que nesse tempo você começa a explicar os seus eventos por menos tempo de antibiótico antes de completar o tempo do primeiro? Eu esperaria que se fosse abrir por conta de você usar 7 dias, fosse pelo menos depois de 3 dias que você acabou o antibiótico, né? Ou, sei lá, menos que isso até. Dali para frente. A despeito do grupo 15 dias, acho que assim, em termos de comorbidades, era um grupo mais grave. Né? Acho que, indubitavelmente, os números eram maiores. Essa é outra coisa que me chamou bastante atenção. Né? Em termos de resultado, acho que é isso. Deixa eu ver a cabeça de vocês os resultados. E aí dá a impressão de que fosse pegar. Bom, Chama atenção, né? Paciente menos grave morreu. Assim, é o que ela falou, tem coisa que a gente na tabela 1 que vai dizer pra gente. Você fala a mesma coisa, tem que buscar na lista, a gente prevê mais morte, a gente chega na UTI, a gente vai comentando. É o interno, é o médico que está acompanhando, a enfermagem ou a parte? Primeiro, a parte é o último. Né? Até assim, o aluno acerta mais para a parte.
Só para a gente... Aluno canadense. Hã? Aluno canadense. Depende do aluno. Não, é só para a gente dizer, gente, que assim, tabela 1, Apache, SAPS, MPN, o que a gente quiser usar, não enxerga as entrelinhas. Você olhar para o paciente é uma coisa, você olhar para os números SAPS é um. Mas quer saber, é o senhor mesmo, que o esquema antimicrobiano empírico é uma combinação de antibióticos, né? Algo que já não encontra respaldo aí. Não só assim, quando você fala assim, ó, combinei antibiótico para aumentar espectro é uma coisa, mas aqui não foi aumentar espectro, o problema foi sinergismo mesmo, né? É tudo cobertura redundante. Que a somatória passa do 100%. Eu achei uma coisa interessante, eles usam muito pouco carbapenêmico. Né? Provavelmente. A gente não tem evidência, acho que nenhum micro-organismo atualmente. Ai, e se for botar assim, não. Engraçado, eu achei que eles usavam mais a amoxiclavulanata. Porque, assim, como droga primeira, eles usam bastante, né? Mas depois disso, não fica. É para pneumonia. O próprio eu tô falando que aquela pneumonia foi pouco, não foi tão pouco. Se somar os dois, assim, acredito que eles não devem ter usado imipenem junto com o meropenem. Então, deu 13% aí de calapenem. Não é tão pouco assim. Aqui no HC, olhando no geral, quanto vocês acham de calapenem? No geral. No geral. Bom, gente, em relação dos resultados, tem alguma coisa a mais que vocês passam na cabeça aí de vocês? Em relação à estatística, bom, o estudo é o que a Luciana falou, né? O estudo de não inferioridade que eles concluem e um pode ser melhor que o outro. Bom, tá bom. Enfim, a conclusão do estudo certo não parece não haver, não dá para concluir que não é inferioridade. Olha, exatamente. O gráfico que a Luciana, esse aqui é bárbaro, muito bom você ter colocado isso aí. Todo mundo entendeu o que é um estudo de não inferioridade? O que você vai fazer? Então, você pega o risco, a diferença de risco absoluto do que você quer. Aqui é um desfecho combinado. Tá? É que eu costumo ver sempre ao contrário, né? Mas tudo bem. Então, assim, essa diferença, você vai escolher um número que você vai chamar, é a margem de não inferioridade. Então, assim, aqui eles escolheram 10%. Essa é a primeira coisa, gente. 10% é um número violentamente alto. Hoje, assim, isso roda na casa dos 3%, até menos que isso. Então, 10% é um número muito alto. Sim. Então, você escolhe 10% quando você quer diminuir. Você já pode fazer o seu cálculo de amostra aqui com um teste unidirecional, que foi o que a Luciana falou. Você não precisa ter um teste bicaudal, você vai ser unicaudal. Então, você já diminui bem o N. Então, sempre que você fazer um estudo de não inferioridade, não é 100% das vezes, mas frequentemente o seu N é menor. Então,
quando as coisas começaram, você colocava até 20%, né? 20% é um valor absoluto. Hoje, que você procura superioridade muito menor, não tem sentido você pegar não inferioridade menor do que 3, 5% também. Tá? E assim, por que a gente chegou nisso? Porque eu acho que assim, as coisas maiores a gente foi descobrindo, que é cuidar do doente, os doentes começaram a ser bem cuidados, eles começaram a morrer muito menos. Né? Assim, e assim, saber das nossas limitações também. Tem uns doentes assim, acho que dois extremos, né? Os doentes que talvez não tenham benefício de ir para a UTI, talvez eles não estão indo mais para a UTI. Os doentes que estão indo para a UTI estão morrendo muito menos. Então, assim, as coisas que a gente procura a diferença vão ser pequenas mesmo. Né? Porque o estudante é bem cuidado, é o que ele precisa. Intervenções fazem pouca diferença. Né? Mas, ó, então isso aqui é a diferença de risco absoluto. Tá bom, se traçou em 10%. O que você faz é pegar a média da sua diferença e colocar o intervalo de confiança. Basicamente isso. Aí, olha, para ser inferior, você tem que estar abaixo dessa média. Tudo bem. Para ser não inferior, você tem que cruzar o zero e não cruzar a barra de sua margem. Indeterminado, que é o que a gente está passando aqui, o negócio fica ou aqui, ou do jeito que está aqui, pegando tudo. E superior é superior, perfeito. Mas olha, gente, imagina o seguinte. Esse estudo, vocês viram que assim, a média caiu 9,7, caiu um pouquinho, essa aqui é a margem, né? Desculpa, agora que eu entendi. Ela ficou aqui, é isso, né? Tá certo. Não, aqui é 10%, só que na verdade isso daqui é 35 menos o 25 do outro grupo. Tá? Então, assim, esquece isso aqui, isso daqui é 35 menos 25 vai dar 10. 9, né? Ficou aqui, exatamente aqui. Imagina o seguinte, gente. Imagina com 10%. Não, esse aqui é o limiar, desculpa, eu estava apontando o rosa, mas o rosa é a diferença média de risco absoluto dos dois grupos. Ficou claro isso ali? Tá. E a margem de não inferioridade foi o laranjinha aqui, né, o 10%. Então, assim, a gente continua randomizando, chegou nos 600 pacientes, os caras estavam animados, foram até 10 mil pacientes. Só que não mudou a média de diferença de risco absoluto, ela continuou aqui. Só que o intervalo de confiança, com 10 mil pacientes, encurtou e não cruza nem mais o 10%, nem o zero. E aí? O que é isso? Quer dizer, olha só, o estudo caiu exatamente aqui, com intervalo de confiança que não cruza nem embaixo nem em cima. É um estudo que você não pode falar assim, ó, ele não é inferior, ele não é não inferior, né? Desculpa, você pode falar, ele é não inferior, só que ele é inferior. Fica sem lógica. Então, a conclusão final é o seguinte, um linear de 10%, uma margem de 10%, você pode dizer que ele é não inferior, só que ele é inferior. Se você colocasse uma margem de 3%, provavelmente ele ia continuar sendo, ele ia ser inferior, ele ia cair para cá. Porque assim, se ele ficar aqui e a gente trouxer esse 10 para o 3%, isso daqui ia encurtar, não ia cruzar os 3%, ele ia ser inferior e ia ficar justamente esse valor aqui. Então assim, 10% é muito grande a margem. Se ele foi desenhado para não inferioridade, mas no final das contas ele ficar como se fosse superior, você pode afirmar que ele é superior, mesmo sendo desenhado para não inferioridade? Por aqui você pode falar que ele é superior. Porque assim, imagina que em geral o N é menor. Se o N é menor, o intervalo de confiança vai ser maior. Se o intervalo de confiança chegou a estreitar o suficiente para não cruzar nem o zero, para o lado oposto, talvez assim, a monta de efeitos seja até maior do que você está pensando em superioridade. Tá? Então, assim, 10% é um número muito grande. Gente, ó, vamos supor que eles tivessem escolhido 3%. É que assim, esse 2,4 vem até aqui, né? Não é bem isso que eu tô... Não, peraí, então... Ó, não. Esse menos 2,4 é em relação à média. Então, se a gente pegar aqui os 9... Vou chamar de 9,5, vai. 9,5 menos 10,5 seria 7%, não é isso? A margem inferior. A margem superior, né? Desculpa. Não, aqui é inferior, para cá, tá.
E o 3% estaria para cá. Talvez ele fosse um estudo, talvez fosse inferior, né? Vou usar os 8 dias mesmo. Temos do desfecho combinado. Assim, esse 75,7 é desfecho combinado, tá, gente? Oi? Ó, vamos supor que esse intervalo de confiança, que é 2,4% a menos da média. A média é 9,5. Eu estou chutando que é 9,7. Estou arredondando, não estou chutando, perdão. Estou arredondando para 9,5. Então é 9,5 menos 2,5, 7. Então, assim, a margem inferior do intervalo de confiança caiu em 7. A sua margem de inferioridade é 3%. Então, ele está totalmente para baixo da sua margem inferior. Então, considera que aqui é 3% e o negócio ficou aqui. Ele é inferior. Fez sentido agora, olhando a figura de cá? Ainda bem que a figura está aqui, né? Então, eles nem concluíram que não é não inferior. Não, mas eles deviam colocar o controle para falar isso, né? Porra, Cara, a impressão que eu tenho é que eles montaram isso tudo para mostrar que era igual. E, assim, a gente sempre fica falando mal dos autores, né? Sei lá o que eles estavam pensando na hora. Isso tudo é bonito, né, gente? Acho que, assim, a gente sai pra gente ficar atento aí no que está fazendo. Mesmo sendo a favor de dar pouco antibiótico, a gente vai precisar tomar cuidado. Olha, não vou mudar. Acho que assim, depois faz um pouco de edição, mas cada vez mais é difícil fazer isso. Agora, ainda bem que você falou disso, Gabriel. Se a gente for pegar essa peça no COPI, nossa, assim, não tem esse envolvimento. Talvez esse impacto que eles não tiveram, talvez não tenham tido tempo suficiente de segmento. Mas, para a gente, talvez tenha impacto no de resistência depois. Eu estou falando isso, é um resultado secundário, então nada a ver com o primeiro. Só para a gente pesar isso. Melhor se tivesse estudado outros centros fossem, sei lá, Brasil, né? Porque aí é tipo estudar, sei lá, poliomielite num lugar que está erradicado. E aí você não vai achar paciente para poder incluir. na Austrália, né? Vamos para Nova York. Poliomielite. Se fosse desenhar um estudo desse, eu acho muito difícil definir fase. Recorrência de fase, eu imagino que seja ainda mais difícil, porque assim, quando você não se pega, putz, o paciente tem infiltrado persistente, mas quem não tem infiltrado persistente? Se ter uma pneumonia, vai demorar para resolver isso. E aí, puta, fez uma febre, qualquer coisinha, aí você vai lá e você vai colher uma secreção traqueal, você vai encontrar com todo mundo, você vai encontrar com todo mundo. Então, eu não consigo pensar em como fazer de uma forma que seja confiável. Você. Mas vejam que eles até colocaram 3 pessoas para adjucar o diagnóstico, né? Que é justamente o que eu gosto. Então, essas pessoas estavam em linha, não conhecem os doentes, não conhecem os grupos, mas falam, isso aqui parece recorrência, isso parece recorrência, e aí vai. É claro que eles só devem ter extraído para avaliar quem colocou os antibióticos, ou quem não colocou febre, deve ter algum critério um pouco mais específico. De recorrência de PAV. Mas eu fico pensando que é bem o que a gente enfrenta no dia a dia, assim, né? A gente não trata PAV jurando que está tratando PAV. Então, talvez se a gente só olhasse para a forma de falar para isso diferente, será que muda a mortalidade eu tratar o que eu acho que é uma PAV? Porque, honestamente, a gente critica esses critérios, mas não são exatamente o que a gente usa. Então, talvez seja só chamar assim, a pergunta do estudo é, muda a mortalidade eu tratar o que eu acho que é PAV versus o que... Enfim, na verdade, não, isso, ou tratar o que eu acho que é recorrência de PAV, porque é bem fidedigno, assim, né?
Isso é difícil, isso é difícil. Qualquer coisa que fosse mentalidade, ou mais tempo, qualquer coisa mas recorrente de base. E muito do resultado é em função da recorrência, né? E não da sobrevida. Vocês lembram do primeiro estudo francês, não o peito, o primeiro estudo multicêntrico francês, ele foi positivo para melhora de desfecho combinado de 5 desfechos de trombose. Quer dizer, quando você trombolizava a primeira vez, como é que era a história? Quando você tromboliza, você diminui a chance de precisar trombolizar depois. É a conclusão do estudo colocado no New England, né? Desfecho com 5 desfechos combinados. Mas, enfim, tem nada. Gente. Olha, é um estudo super legal. A primeira vez, acho que ou pelo menos me trouxe um peso aqui para ficar prestando atenção para suspender antibiótico para ficar de olho nele. A maior parte dessa, quando a Ana fala, a maior parte da antibiótico que passa agora eu acredito que chocou, febrão, imagem nova da noite pro dia, aí é outra história. Não é bem difícil. Qualquer coisa, você passa mais plantando, né? Eu acho que é um jeito educado de passar, de você falar isso e falar assim, olha, esse limite, eu acho que vai precisar dar antibiótico para ele, mas não agora. Bom, tá certo. Bom, gente, e aí? O que mais? Acho que é uma pergunta para Lu, assim, para todo mundo. O que vocês levam? Isso muda ou não muda a prática de vocês? O que ficou aí? Eu fiquei com bastante dúvida, assim, para interpretar esse estudo. Eu acho que, eu não sei, eu não acho que não trataria 15 dias ainda, assim, acho que não muda minha prática, mas acho que esse professor falou, ficar de olho, sabe? Não sei. Talvez recorra mais, se recorrer, ter isso em mente, que talvez recorra mais, sei lá. Mas não sei, não achei, não sei, não achei que é suficiente para eu querer tratar pelo que ele disse, sabe? Isso. Acho que é bem cada individualizado. Só não. Acho que é isso aí, gente. Obrigado aí pela paciência, Lu. Obrigado pela apresentação.